Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Barca do Caronte. No vídeo de hoje trataremos sobre as crianças, nesse especial de Dia das Crianças. Primeiramente, parabéns a todas as crianças. E esse é um assunto muito interessante também do ponto de vista místico, que é o nosso tema central do canal como um todo, não é? Então, vamos, sem mais delongas, para mais uma viagem. Entreguem-me suas dracmas. Dignos, o tema sobre a infância, sobre as crianças, ela tem uma importância do ponto de vista místico que talvez a maioria de nós não saibamos ou não tenhamos consciência ou eventualmente não demos a devida importância, vamos pensar assim. Mas esse tema é realmente muito relevante. Por quê? Bom, como aqueles que acompanham o canal já sabem, eu gosto muito de um autor chamado Osho, né? Já trouxe algumas coisas dele aqui no canal, tanto informalmente, né? Mas ainda pretendo trazer algo mais substancial a respeito dele, mas isso fica para um futuro próximo, tá? Entretanto, eu resolvi fazer esse especial do Dia das Crianças baseado num livro do Osho chamado O Livro das Crianças. E por que que eu gosto bastante desse livro, da linha que ele traça a respeito das crianças? O Osho ele tem uma visão bem contrassensual, pelo menos na época dele, né? E ainda hoje faz a gente pensar muito a respeito dos temas que ele trata, certo? E veja, como é que o Osho ele traz a criança, né? A figura da criança, a infância. O Osho ele traz esse pequeno ser, né? As crianças, como um ser de grande sabedoria, uma sabedoria inata, uma sabedoria que ainda está por trabalhar, mas que é genuína, né? Como ele mesmo diz no livro, as crianças elas voltaram do mundo espiritual há pouquíssimo tempo, então elas ainda meio que lembram, né, dos ensinamentos do lado de lá. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se endurecendo. E é essa capacidade de inocência que as crianças têm que o Osho enxerga como uma sabedoria inata, uma sabedoria intrínseca, natural às próprias crianças. E conforme a criança cresce, ela vai lembrando, né, de um paraíso que foi perdido, tá? Então, muitas pessoas, o que o Osho vai chamar de as pessoas que são verdadeiramente inteligentes, elas começam a se dar conta que está faltando algo, que elas perderam algo. E começa a ter uma saudade, um certo saudosismo com relação à infância, né? Um sentimento de que, nossa, existe um paraíso perdido, eu sinto falta disso, tá? E aqui, claro, vale ressaltar sempre que nós não estamos falando de casos de crianças que crescem em condições complicadas, né? Como falta de alimento, moradia e etc. A gente está falando aqui da criança numa figura geral, tá? Claro que cada caso é um caso, claro que cada vivência é uma vivência. Eu não estou aqui para romantizar a infância. Eu estou aqui trazendo a infância, a criança, de um ponto de vista espiritual a partir da leitura do Osho, ou melhor, da leitura que eu faço das obras do Osho, tá? No caso desse vídeo específico. Bom, retornando, né? Então, assim, a infância para o Osho é muito importante, né? Ela denota uma sabedoria intrínseca. E ele fala que todo o segredo da experiência mística, todo esse segredo consiste unicamente em retornar a esse paraíso perdido, né? Que é a infância, que é o estado de inocência que a criança naturalmente tem, né? E então, assim, depois que nós nos tornamos adultos, nós vamos perdendo essa característica, né? De contemplação, de descoberta, e a experiência mística que o Osho propõe, né, como uma vivência legitimamente mística, é esse reencontro com esse paraíso perdido, com essa capacidade de ser criança.
E o que mata a nossa criança interior, né? O sistema, digamos assim, como um todo, desde a política, a religião, o sistema educacional, a família, né? Eu não estou criticando as famílias, tá? Nem o Osho. Ele, inclusive no próprio livro ele fala que os pais eles não têm culpa de matarem a criança, né? De um ponto de vista teórico, de um ponto de vista é, espiritual, porque os próprios pais também morreram quanto crianças e eles não têm consciência disso na maioria das vezes. Então a família não tem necessariamente culpa, porque não é feito isso de uma maneira proposital, tá? Mas ainda assim é feito, tá? Isso não muda o fato de que a criança ela é podada, né? Pois bem, e por que todo o sistema, né, quer matar a criança interior dentro da gente? Por que isso? Por que a política, a religião, a educação? Por quê? Porque, veja, uma criança que cresce livre, que cresce autônoma, que cresce questionadora, né, que exerce a sua sabedoria, ela vai crescer uma criança rebelde. Uma criança que faz bagunça, que brinca, que questiona. E essa criança vai se tornar um jovem que questiona, um jovem perceptivo, que vai se tornar um adulto perceptivo. E um adulto perceptivo, um adulto que manteve a sua criança interior viva, ele dificilmente é escravizado, ele dificilmente é enganado. Ele pode ser agredido, ele pode ser preso, ele pode até ser tirado o direito de viver, mas ele jamais vai ser escravizado, ele jamais vai se dobrar. Ou, né, jamais talvez seja um termo forte, mas dificilmente isso vai acontecer. Certo? Porque a criança interior, a sabedoria iluminada da criança está ali. Inclusive o Osho fala que a primeira iluminação que se conhece, que o ser humano pode vir a conhecer, é na infância, quanto criança. Só que é uma iluminação ingênua. Porque a criança é ingênua, é inocente. A segunda iluminação e a permanente é quando você se ilumina mesmo, espiritualmente, a famosa iluminação que fala-se por aí, que é quando você toma consciência e você resgata esse paraíso perdido, né? E traz isso de uma forma consciente para sua vida, né? Bom, e como é que esse processo todo se dá, né? Vão se colocando, conforme a criança vai crescendo, camadas de conhecimento, de informação, de preconceito, né? De paradigmas, de ideias preconcebidas, de concepções prévias sobre as coisas, né? E essas camadas vão formando uma crosta em torno da consciência, né, da criança que vai crescendo, e aí começa a surgir o ego, né? E o ego vai se alimentando disso, dessas camadas todas, vai se escondendo através delas. E depois é muito complicado, né, você se despir dessas camadas todas. Tanto que o processo de iluminação é você ir retirando esses véus, o véu de Maia, das ilusões, retirando essas camadas, retirando tudo que não é você. Você não é o seu pensamento. Você não é o seu conhecimento. Você não é a imagem que você acha que é você. Você não é o que os outros imaginam que você é. Então, quem é você? Essa é a pergunta. Quem é você? Pois bem, é no processo de iluminação que a gente vai tirando esses véus. E quando você finalmente tira tudo que não é você, sobra o que é você. Certo? Então esse é o grande barato, né? O grande processo espiritual, e que as crianças nascem já com esse processo natural, mas que conforme o tempo vai passando, as camadas vão sendo depositadas e aí ela perde-se do paraíso, não é? Bom, e aqui eu vou trazer um caso bem bacana que eu vi no próprio livro, né? No livro O Livro das Crianças, do Osho, que é o seguinte: tem um homem andando na rua e aí ele pergunta para a criança, para um menininho que está com um relógio no pulso,
Viu? Você pode me dizer que horas são, por favor? O menininho olha para o homem, olha para o relógio. Claro, posso, mas por que você quer saber isso? As horas mudam continuamente. Olha que interessante, né? Ou seja, a criança falando que você está se preocupando com algo que quando você já olhou, no momento seguinte já não é mais aquilo, já é passado. Ou seja, a criança vive o agora, ela contempla, ela está presente, ela é naturalmente meditativa. Ela não se preocupa com o passado, tampouco com o futuro. Ela só está ali no agora, vivendo, contemplando. Então esse exemplo que ele dá, eu acho assim, de um teor místico muito significativo. Então, dignos, resgatem a sua criança interior, curta, compartilha, se inscreva, passe esse vídeo para aqueles que você acha que podem fazer bom uso, que podem se beneficiar. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e lembrem-se, como diz Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sejam crianças. Feliz Dia das Crianças. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.